Paz e graças a vocês, começando hoje aqui a terceira aula, amém? Vamos aqui falar sobre a composição da Bíblia Sagrada. Aleluias, glórias a Deus. Tomara que vocês estejam entendendo e curtindo o nosso conteúdo pela honra e glória de Deus. Então, irmãos, a Bíblia, irmãos, se divide em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, contém 39 livros e o Novo Testamento contém 27 livros, assim chegando ao total de 66 livros, irmãos, que foram escritos num período de 16 séculos por cerca de 40 autores. Eles exerciam as mais variedades de profissões e atividades, viveram em diversos países, regiões e continentes, distante um do outro em épocas e condições distintas. Mas, entretanto, os seus escritos apresentam uma harmonia perfeita, o que prova que, ao escrever, foram somente dirigidos por uma única só pessoa, que é Deus. Vamos entrar um pouquinho aqui sobre a divisão do Antigo Testamento. Nós começamos o Antigo Testamento com a lei, ou a Torá, também conhecido como Pentateuco, os 100 primeiros livros de Moisés, que cabe a nós, o escritor foi Moisés, o próprio escritor, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Aqui encontramos a lei e a história de como a lei foi dada ao povo de Israel. Depois disso nós entramos no livro de Josué, que é os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós entramos no livro considerados poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós entramos nos livros proféticos, que também são divididos, irmãos, em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois se começam os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só para deixar uma observação aqui, os profetas maiores, os profetas menores, irmão, não está da importância de um ser melhor que o outro, maior que o outro, mais poderoso que o outro. Não, é simplesmente a gente divide profeta maiores e menores pela quantidade de conteúdo dos livros, né? São livros maiores, que são profetas maiores, né, que a gente considere, os livros menores, e aí nós colocamos como profeta menores, mas não é pela qualidade de profeta, mas é pela quantidade escrita. Por isso nós dividimos entre profetas maiores e profetas menores, porque a mesma importância, irmão, que tem Zacarias, Malaquias, é a mesma importância que tem Isaías, Daniel, Jeremias, é a mesma importância, porque um escritor pode ser vários, mas o autor é somente um, é a palavra de Deus, é o próprio Deus usando homens para escrever a nossa história. Então, Malaquias, Zacarias têm a mesma importância teológica do que Isaías, do que Jeremias, mas o que muda é o conteúdo, a quantidade de conteúdo que é maior e outra quantidade é menor. Então, por isso que tem essa divisão de profetas maiores e profeta menores. Amém? Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre a divisão do Novo Testamento. Qual é a divisão do Novo Testamento? Começa, irmãos, pelos biográficos, ou mais conhecido como os evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos sinóticos. Depois nós vemos os livros históricos, que é Atos dos Apóstolos. Depois os livros pedagógicos, que são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas,
Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, e por último um livro profético, que é o livro de Apocalipse, né? Nós percebemos que as seguintes divisões alternativas são por vezes sugeridas. Por exemplo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, inclusive Hebreus, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse. No resumo, o Novo Testamento é isso. Mas o Antigo Testamento, irmãos, tem cerca de 929 capítulos mais precisos e 23.214 versículos. O Novo Testamento consta de 260 capítulos e 7.959 versículos. Aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus. Como já falamos, irmão, a Bíblia é um livro só, com 40 autores distintos, muitos dos quais nunca se viram, nunca se conheceram. Foi escrita num período não inferior a 1500 anos atrás. Todavia, a sua unidade e a sua continuidade são tão evidentes que é fácil de pensar que teve um só autor, que não seria nada menos do que o nosso próprio Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, nós consideramos que as Escrituras Sagradas são o manual daquele que crê em Deus e o serve. Nesse manual encontramos todas, irmãos, todas as diretrizes que Deus entregou aos homens para que esses o sirvam de tal forma que atendam às duas expectativas divinas. Deus se revelou ao mundo através das Escrituras. Ele mesmo ordenou a Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, lembra foi lá em cima que Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, que escrevesse tudo o que ele ouvia e via para o memorial das suas gerações futuras. Olha, aleluias. Então disse ao Senhor a Moisés: escreve isso para um memorial num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Êxodo 17, 14, é a Bíblia próprio se explicando, né? A Escritura mostra, a Escritura Sagrada mostra e determina a fé nos seus leitores. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17, aleluias, glórias a Deus. A origem, irmãos, de tudo está em Deus, inclusive da sua própria palavra. Deus arquitetou e dirigiu cuidadosamente o processo de surgimento da Bíblia Sagrada, a fim de dar ao homem uma visão clara e inteligível dele. Então, irmãos, nós estamos diante aqui de uma palavra de Deus, como eu falei, que foram escritos mais de 40 autores diferentes, mas por um somente Deus. E nós vemos aqui que a Bíblia nossa protestante tem uma divisão entre Antigo e Velho Testamento. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, eu quero te explicar isso. A nossa Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, contém 66 livros, que é diferente da Bíblia católica. Por quê? Existe sim na Bíblia católica os 66 livros, mas existe 7 a mais que a Bíblia protestante ela não adquiriu na Reforma Protestante, porque são considerados livros apócrifos, a qual também nós vamos estar estudando sobre os livros que ficaram fora da Bíblia, dando uma pincelada nesse assunto. Mas é muito importante para você saber a composição da Bíblia que você lê, né? A forma de composição dela, que são separados também, para ficar mais fácil também para a sua leitura, ficar mais fácil para o seu entendimento, ficar mais fácil para a tua busca.
E eu agradeço vocês por mais essa aula. Eu espero vocês na quarta aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.